A chuva caía miúda sobre o asfalto da Rua das Acácias, quando Ricardo Mendes desligou o motor do carro importado e ficou ali, parado, com as mãos ainda no volante, olhando através do para-brisa embaçado para a fachada daquela casa que um dia foi sua. 7 anos. 7 anos inteiros tinham se passado desde a última vez que ele pisara naquela calçada. Desde a última vez que abrira aquele portão de ferro que agora pendia torto sobre uma dobradiça enferrujada. O jardim que Helena mantinha com tanto cuidado, as roseiras, os vasos de manjericão, a cerca viva aparada com perfeição milimétrica, agora era um emaranhado de mato alto e folhas secas acumuladas nos cantos. A pintura descascava nas paredes como pele queimada de sol, e a lâmpada da varanda, aquela que ele mesmo instalara num domingo de março, estava apagada, provavelmente queimada há meses, talvez anos. Ricardo respirou fundo. O cheiro do carro, couro novo, perfume importado, ar-condicionado recém-revisado, contrastava com tudo o que seus olhos enxergavam do outro lado do vidro. Ele tinha agora 43 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que seu barbeiro chamava de distinção, um relógio no pulso que custava mais do que aquela casa inteira, e uma sensação estranha no peito que nenhum dos seus 3 apartamentos, 2 coberturas e uma casa de praia conseguiam aplacar. Tinha vindo ali por causa de um telefonema. Um único telefonema de um número desconhecido, às 2 da manhã, que o acordou no quarto de hotel em São Paulo, onde estava hospedado para uma reunião de conselho. A voz do outro lado era jovem, trêmula, e disse apenas uma frase antes de desligar. O senhor precisa vir ver a sua filha. Sua filha, Beatriz. Bia, como Helena a chamava. A menina que tinha 5 anos quando ele saiu daquela casa com uma mala e um sentimento que, na época, ele confundiu com liberdade, mas que com o tempo aprendeu a reconhecer como covardia. Ele não a viu crescer, não viu os dentes de leite caírem, não viu o primeiro dia de escola, não ouviu a primeira música que ela aprendeu a tocar. Se é que aprendeu a tocar alguma coisa, ele não sabia quase nada sobre a própria filha. E durante muito tempo se convenceu de que isso era aceitável, que o dinheiro depositado mensalmente na conta de Helena era suficiente para compensar a ausência. 35 mil reais por mês. No início, eram 5 mil, depois 10, depois 15, e à medida que seus negócios cresciam, ele aumentava o valor como quem aumenta o volume de uma música para não ouvir o barulho incômodo que vem de dentro. Mas agora, estava ali, parado diante daquela casa que apodrecia devagar, como uma ferida que ninguém cuidou, e sentiu pela primeira vez em muito tempo algo que seu dinheiro não podia comprar nem suprimir: vergonha. Saiu do carro. A chuva molhou seus ombros do terno escuro e ele caminhou até o portão sem guarda-chuva, como se merecesse aquela água fria. Empurrou o ferro enferrujado e ele rangeu alto, um som que cortou o silêncio da rua vazia. O caminho de pedras até a porta da frente estava coberto de musgo. Ele tropeçou levemente numa pedra solta e se lembrou, sem querer, do dia em que assentou aquelas pedras com Helena, num sábado de sol. Os dois suados e rindo, ela descalça, ele com as mãos sujas de cimento, e Beatriz ainda no ventre dela, chutando quando Helena se abaixava demais. Parecia outra vida, parecia a vida de outra pessoa. Bateu na porta. 3 batidas firmes que ecoaram dentro da casa como se o lugar estivesse vazio. Esperou. O silêncio durou tempo suficiente para que ele pensasse em ir embora, em voltar para o carro, ligar para o advogado, resolver aquilo por telefone como resolvia tudo na vida. Mas então ouviu passos. Passos lentos, arrastados, que se aproximavam da porta com uma hesitação que ele reconheceu antes mesmo de ver o rosto. A porta se abriu e Helena apareceu. Ela estava diferente. Não diferente como as mulheres que ele frequentava nos jantares de negócios, que mudavam de rosto a cada estação com procedimentos e tratamentos. Helena estava diferente do jeito que a vida torna as pessoas diferentes, quando a vida é pesada demais para carregar sozinha. Os cabelos castanhos que ela usava sempre soltos, ondulados, cheirando a lavanda, agora estavam presos num coque frouxo, com fios brancos visíveis nas raízes. O rosto magro, os olhos fundos, com olheiras que não eram de uma noite mal dormida, mas de muitas noites, de meses, talvez anos de sono interrompido pela preocupação. Ela usava uma camiseta larga demais e uma calça de moletom desbotada, e segurava a porta com uma mão que tremia levemente, não de frio, mas de algo que Ricardo não soube nomear naquele momento. Ela o olhou, não disse nada. Apenas o olhou com aqueles olhos castanhos que ele um dia amou mais do que qualquer coisa no mundo e que depois abandonou como se fossem um par de sapatos que não serviam mais. Nos olhos dela não havia raiva, não havia surpresa. Havia algo pior. Uma resignação tão profunda que parecia ter se tornado parte permanente do seu rosto, como uma cicatriz que já não dói, mas que nunca desaparece. "Helena", ele disse, e a própria voz soou estranha nos seus ouvidos, como se pertencesse a alguém mais jovem, mais ingênuo, alguém que ele já não era.
Ela não respondeu de imediato. Abriu a porta um pouco mais e deu um passo para o lado, não como um convite, mas como quem remove um obstáculo. Ele entrou. O interior da casa era pior do que o exterior sugeria. A sala, que um dia tivera sofás novos e cortinas escolhidas com cuidado, agora parecia um museu de uma vida que parou no tempo. Os mesmos móveis, 7 anos mais velhos, mais gastos, mais tristes. A televisão era a mesma, aquela de 32 polegadas que ele achava pequena demais na época e que Helena insistia ser suficiente. A estante de livros ainda estava ali, mas muitas prateleiras estavam vazias e as que tinham livros exibiam lombadas desgastadas pelo manuseio repetido. No canto da sala, uma mesa de jantar para 4 pessoas tinha apenas 2 cadeiras. As outras 2 tinham desaparecido e Ricardo entendeu com um aperto no peito que Helena provavelmente as usara para outra coisa, ou as descartara porque 2 pessoas não precisam de 4 cadeiras e porque cadeiras vazias numa mesa são lembretes silenciosos de quem foi embora. "Onde está a Beatriz?" ele perguntou. Helena caminhou até a cozinha sem responder. Ele a seguiu. A cozinha era pequena, funcional, limpa apesar do desgaste. No fogão havia uma panela com sopa, e o cheiro, cebola, batata, cenoura, encheu o ar com uma simplicidade que Ricardo não experimentava há anos. Suas refeições agora eram em restaurantes estrelados, com menus que ele mal lia, pratos que ele mal provava, vinhos que ele bebia mais por hábito do que por prazer. Aquela sopa de legumes na panela amassada de Helena cheirava a algo que ele não conseguia nomear. Depois entendeu. Cheirava a casa, cheirava a pertencimento. "Ela está no quarto", Helena disse finalmente, sem olhar para ele. "Está dormindo. O medicamento faz efeito forte." "Medicamento?" Helena se virou. Nos olhos dela havia agora algo além da resignação. Havia uma dor tão crua, tão exposta, que Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Ricardo, a Beatriz está doente. Está doente há 2 anos. Eu tentei te ligar. Tentei muitas vezes. Seu número mudou. Seu escritório disse que você estava viajando. Sua secretária disse que passaria o recado. Nenhum recado chegou. Ou se chegou, você não ligou de volta. Eu mandei e-mails. Mandei mensagens. Mandei cartas para o endereço do seu escritório em São Paulo. Nenhuma resposta." Cada palavra caía sobre Ricardo como uma pedra. Ele abriu a boca para se defender, para dizer que não recebeu nada, que sua equipe filtrava suas comunicações, que ele tinha centenas de mensagens por dia e que era impossível ver tudo. Mas percebeu, antes que qualquer palavra saísse, que todas essas explicações eram patéticas. Eram as desculpas de um homem que construiu um império financeiro e, ao mesmo tempo, deixou ruir tudo o que realmente importava. "O que ela tem?" ele perguntou, e a voz saiu baixa, quase um sussurro. Helena sentou-se numa das cadeiras da cozinha e cruzou as mãos sobre a mesa. As mãos dela estavam ásperas, com as unhas curtas e sem esmalte, as mãos de uma mulher que trabalhava demais e cuidava de tudo sozinha. "Lúpus", ela disse. "Diagnosticaram há 2 anos. No começo era leve, dores nas articulações, cansaço. Depois piorou. Os rins foram afetados. Ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. Precisa de um transplante." Ricardo encostou-se na parede. O mundo que ele conhecia, o mundo de contratos milionários, de reuniões em Nova York, Zurique, de helicópteros e motoristas particulares, de repente pareceu uma ilusão grotesca, um cenário de papelão que o vento levava, enquanto a realidade, a única realidade que importava, estava ali, naquela cozinha pequena, naquela panela de sopa, naquelas mãos ásperas, naquela menina de 12 anos dormindo num quarto a poucos metros dele, ligada a uma doença que ele nem sabia que existia. "Por que você não usou o dinheiro?" ele perguntou. E se arrependeu imediatamente do tom, porque soou como uma acusação quando deveria ter soado como desespero. Helena levantou os olhos para ele, e pela primeira vez houve um lampejo de algo que se parecia com raiva. Mas não era raiva. Era exaustão. A exaustão de quem já explicou demais, pediu demais, lutou demais contra um silêncio que não tinha resposta. "Eu usei, cada centavo. Os 35 mil por mês não cobrem nem metade do tratamento. A hemodiálise particular custa 12 mil por sessão. São 3 sessões por semana. Faça a conta, Ricardo. Faça a conta que eu faço todo mês quando olho para o extrato e vejo que não vai dar. Eu vendi o carro, vendi as joias, as poucas que tinha. Vendi os livros que sobraram. Pedi emprestado para a minha mãe, que vive com um salário mínimo de aposentadoria. Pedi emprestado para vizinhos. A hemodiálise agora é pelo SUS, porque eu não consigo mais pagar. A fila para o transplante é longa, e ela está ficando mais fraca a cada mês. O silêncio que se seguiu era do tipo que preenche uma sala inteira, que comprime o ar e torna a respiração difícil. Ricardo olhou para as próprias mãos. Mãos limpas, hidratadas, com um anel de ouro branco no dedo mindinho.
e sentiu nojo. Não de Helena, não daquela casa, mas de si mesmo. Um nojo profundo, visceral, o tipo de nojo que nenhum banho quente em suíte de hotel 5 estrelas consegue lavar. Eu quero vê-la, ele disse. Helena hesitou. Seus olhos procuraram os dele como se tentassem encontrar ali alguma garantia de que aquilo não seria mais uma promessa vazia, mais uma visita seguida de desaparecimento, mais uma porta que se abre apenas para se fechar com mais força. Mas ela estava cansada demais para negar. Estava cansada demais para qualquer coisa que não fosse aceitar o que viesse. Porque há muito tempo já não tinha energia para lutar contra o que não podia controlar. Ela se levantou e caminhou pelo corredor estreito até o último quarto. Ricardo a seguiu, e cada passo que dava naquele corredor era como caminhar sobre vidro quebrado. As paredes tinham marcas de fita adesiva, onde um dia houve quadros. O chão de madeira rangia sob seus sapatos italianos. A porta do quarto de Beatriz estava entreaberta e uma luz fraca. Uma luminária de mesa com abajur cor-de-rosa, provavelmente a mesma que Helena comprara, quando Beatriz era bebê, iluminava o interior com um brilho tênue e acolhedor. Ele empurrou a porta devagar e olhou para dentro. Beatriz estava deitada na cama, coberta até o peito com um edredom gasto que tinha estampas de estrelas. Ela era magra, magra demais para uma menina de 12 anos. O rosto pálido, os lábios sem cor, os cabelos ralos espalhados no travesseiro como fios de seda frágil. Nos braços, marcas de agulhas e hematomas em diferentes estágios de cicatrização, roxos, amarelados, esverdeados, um mapa de punções e acessos venosos que contava a história de um corpo que tinha sido perfurado tantas vezes que já não havia mais veia fácil. Ao lado da cama, sobre uma mesinha, havia um copo d'água, uma caixa de remédios com nomes que Ricardo não reconheceu e um caderno aberto com desenhos a lápis. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo sagrado e frágil, e olhou para o caderno. Os desenhos eram simples, feitos com traços hesitantes, mas cheios de intenção. Havia uma casa com jardim florido, uma mulher de cabelos castanhos regando flores, e ao lado da mulher, uma menina pequena de mãos dadas com um homem alto. Embaixo do desenho, numa caligrafia infantil e trêmula, estava escrito: Minha família. E o homem no desenho, o homem alto, de terno, com um sorriso que ocupava metade do rosto, era ele, ou melhor, era a ideia que Beatriz tinha dele. Uma ideia construída a partir de fotografias antigas e histórias que Helena provavelmente contava para que a menina não crescesse com um buraco no lugar onde o pai deveria estar. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na beirada da porta e fechou os olhos. Atrás das pálpebras, viu a si mesmo 7 anos antes, saindo daquela mesma casa com uma mala de roupa e a certeza arrogante de que merecia mais, de que Helena era simples demais, pequena demais, previsível demais para o homem que ele estava se tornando. Lembrou-se das palavras que disse naquela noite, palavras que cortaram o ar como lâminas. Eu preciso de espaço para crescer. Você me prende. Essa vida me prende. E Helena, parada na porta com Beatriz no colo adormecida, não chorou. Apenas o olhou com aqueles olhos castanhos e disse, com uma voz tão calma que doía: Vai, Ricardo, mas quando você perceber o que está deixando para trás, talvez já não tenha mais para onde voltar. Ele abriu os olhos. Beatriz continuava dormindo, a respiração lenta e rasa, o peito subindo e descendo com um esforço que não deveria existir no corpo de uma criança. Ele se virou para Helena, que estava encostada no batente da porta, os braços cruzados, não em postura defensiva, mas como se estivesse se abraçando, se segurando, mantendo os próprios pedaços juntos. Ela pergunta por mim? Ele sussurrou. Helena demorou a responder. Quando falou, a voz era plana, sem acusação, sem melodrama, apenas a voz de quem já atravessou todos os estágios de raiva e tristeza e chegou a um lugar seco e cinzento onde os fatos existem sem adornos. Todo dia. No começo, quando você saiu, ela chorava à noite pedindo ao pai. Eu dizia que você estava viajando a trabalho, que ia voltar logo. Depois ela parou de chorar, mas começou a perguntar de manhã no café: Hoje o papai volta? Eu dizia que talvez. Depois passou a perguntar só no aniversário dela: Será que esse ano o papai vem? E eu dizia que você estava muito ocupado, mas que mandava beijos. Nos últimos 2 anos, desde que ficou doente, ela parou de perguntar em voz alta. Mas eu sei que ainda pensa. Eu vejo quando ela desenha. Eu vejo quando ela olha para a porta. Ricardo encostou a testa na parede do corredor e ficou ali, em silêncio, por um tempo que ele não saberia medir. Poderiam ter sido segundos ou minutos. O tempo, naquele corredor escuro, com cheiro de remédio e sopa de legumes, não se comportava como o tempo dos seus relógios suíços. Era um tempo diferente, mais lento, mais denso, um tempo que pesava como chumbo sobre os ombros.
Quando se recompôs, endireitou o corpo e olhou para Helena com uma determinação que ela não reconheceu. Não era a determinação do empresário que fechava negócios e engolia concorrentes. Era outra coisa. Algo mais vulnerável, mais exposto, como um nervo descoberto. Eu vou resolver isso, ele disse. O transplante, o tratamento, tudo. Eu vou resolver. Helena não reagiu, apenas o olhou com aqueles olhos que já tinham visto promessas demais para acreditar em mais uma. E ele entendeu, naquele olhar, que não bastavam palavras. Que entre ele e aquela mulher, entre ele e aquela menina, havia 7 anos de silêncio que nenhuma frase, por mais sincera que fosse, poderia apagar. Que ele precisava fazer, não dizer. E que fazer significava estar ali, não apenas com um talão de cheques, mas com o corpo, com o tempo, com a presença que ele negou durante todos aqueles anos. Naquela noite, Ricardo não voltou para o hotel. Dormiu no sofá da sala, naquele sofá velho e afundado que cheirava a tempo e a poeira. Tirou os sapatos, dobrou o terno sobre o encosto de uma cadeira e deitou-se com os olhos abertos, olhando para o teto onde uma mancha de umidade se espalhava como um mapa de um país que ele nunca visitou. Não conseguiu dormir. Cada som da casa era uma lembrança. O rangido do assoalho, o gotejamento da torneira da cozinha que ele prometera consertar e nunca consertou. O vento batendo nas janelas com batentes frouxos. E entre os sons, o silêncio. Um silêncio que falava mais alto do que qualquer barulho, que dizia coisas que ele não queria ouvir, mas precisava. De madrugada, ouviu um ruído vindo do quarto de Beatriz. Um gemido baixo, quase inaudível, seguido de passos apressados, os de Helena. Ele se levantou e foi até o corredor. A porta do quarto estava aberta e Helena estava sentada na beira da cama, segurando a mão de Beatriz, que tinha acordado com dores. A menina gemia baixinho, com os olhos apertados, e Helena acariciava seus cabelos com uma mão, enquanto com a outra preparava uma medicação, os movimentos precisos e automáticos de quem já fez aquilo centenas de vezes no escuro. Calma, meu amor, Helena sussurrava. Já vai passar. A mamãe está aqui. Ricardo ficou parado na porta, invisível, assistindo àquela cena que resumia tudo o que ele tinha perdido e tudo o que Helena tinha carregado sozinha. A mãe que não dormia, a mãe que virava enfermeira de madrugada, a mãe que segurava a dor da filha com as mesmas mãos que no dia seguinte fariam o almoço, lavariam a roupa, pagariam as contas, enfrentariam a fila do hospital público. E ele, o pai ausente, o milionário que jantava em Paris e dormia em coberturas com vista para o mar, estava ali agora como um intruso no próprio fracasso, um espectador tardio da vida que deveria ter vivido. A medicação fez efeito aos poucos. Beatriz relaxou, a respiração se normalizou e ela voltou a dormir. Helena ficou ali mais alguns minutos, alisando os cabelos da filha, e então se levantou devagar, como quem teme que qualquer movimento brusco desfaça a frágil tranquilidade que acabara de conquistar. Quando se virou para sair do quarto, deu de cara com Ricardo no corredor. Os dois se olharam no escuro. Nenhum disse nada. Helena passou por ele em silêncio e foi para a cozinha, onde ele a ouviu acender a luz e encher a chaleira. Ele a seguiu. Encontrou-a sentada à mesa, com uma caneca de chá entre as mãos, olhando para um ponto fixo na parede como se ali houvesse uma janela para outro lugar. Outro tempo? Outra vida? Isso acontece toda noite? Ele perguntou, sentando-se na cadeira em frente a ela. Nem toda noite. Algumas noites são piores. Quando a sessão de diálise é mais longa, ela sente mais dor depois. Às vezes vomita, às vezes tem febre. Eu durmo com um ouvido acordado. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Não como o marido que saiu pela porta 7 anos antes, cheio de ambição e desprezo. Olhou como um homem que finalmente vê o que esteve sempre ali. A força silenciosa de uma mulher que nunca pediu medalha, nunca publicou sua dor numa rede social, nunca fez um escândalo ou uma cena. Apenas cuidou. Dia após dia, noite após noite, sozinha, com as mãos ásperas e o coração partido em uma conta bancária que nunca era suficiente. Helena era o tipo de pessoa que o mundo ignora porque não faz barulho, porque não reclama, porque resolve, porque aguenta, porque segura o mundo nos ombros enquanto o mundo nem percebe que está sendo segurado. Helena, ele começou, e a voz engasgou. Tossiu, tentou de novo. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela levantou os olhos da caneca e esperou. Eu fui o maior idiota que já existiu. Ela não sorriu, não concordou, não negou. Apenas bebeu um gole de chá e disse, eu sei. E naquelas 2 palavras, eu sei, havia tudo. Toda a dor, toda a raiva, todo o luto de um casamento que morreu, de uma família que se partiu, de uma mulher que teve que ser pai e mãe, e enfermeira e provedora e psicóloga e guerreira, sem nunca ter pedido para ser nenhuma dessas coisas. Eu sei, era a frase mais carregada que Ricardo já ouviu, mais pesada do que qualquer contrato.
mais definitiva do que qualquer sentença judicial, porque não era uma acusação, era apenas uma constatação. E constatações são piores do que acusações, porque acusações ainda têm esperança de defesa, e constatações são apenas a verdade nua, sem disfarce. Ficaram em silêncio até o amanhecer. O chá esfriou nas canecas. A chuva parou. Os primeiros raios de sol entraram pela janela da cozinha e iluminaram o rosto de Helena, e Ricardo viu, naquela luz dourada e gentil, a mulher que ela sempre foi, mesmo debaixo do cansaço, das olheiras, das mãos ásperas. Bonita. Bonita não como as mulheres dos seus jantares de negócios, pintadas e esculpidas e performáticas. Bonita como a verdade é bonita, sem filtro, sem moldura, sem pretensão. Na manhã seguinte, quando Beatriz acordou, Ricardo estava sentado na cadeira ao lado da cama dela. Tinha puxado a cadeira da cozinha e ficado ali, olhando para ela dormir, tentando memorizar cada detalhe do rosto da filha que ele não viu crescer. O formato do nariz, igual ao dele, a covinha no queixo, igual à da avó paterna, os cílios longos, iguais aos de Helena. Quando ela abriu os olhos, piscou devagar, confusa, e olhou para aquele homem sentado ao lado da sua cama como se olhasse para uma fotografia que ganhou vida. Papai, ela sussurrou, e a palavra saiu frágil, hesitante, como se tivesse medo de que, ao pronunciá-la, o homem desaparecesse. Sou eu, Bia. Ela não pulou da cama, não gritou de alegria, não chorou de emoção como nas cenas de filmes que Ricardo imaginara no caminho até ali. Ela apenas ficou olhando para ele, estudando seu rosto com uma seriedade que não combinava com os seus 12 anos, uma seriedade que vinha de um lugar de dor e abandono e esperança ferida que crianças não deveriam conhecer. Você veio me visitar? Ela perguntou. Eu vim ficar, ele respondeu, sem pensar, sem planejar. E ao dizer aquilo, percebeu que era verdade. Não uma verdade estratégica como as verdades que ele distribuía em salas de reunião. Uma verdade que vinha de um lugar dentro dele que ele achava que tinha secado, morrido, desaparecido sob camadas de dinheiro e arrogância e distância. Mas não tinha. Estava ali, vivo, pulsando, doendo como uma ferida antiga que nunca cicatrizou porque nunca foi limpa. Beatriz continuou olhando para ele. Depois, devagar, estendeu a mão magra, cheia de marcas de agulha, e tocou o rosto dele. Os dedos dela eram frios e leves como penas, e traçaram o contorno da mandíbula dele, do nariz, das sobrancelhas, como se estivesse conferindo se ele era real. Você está com barba, ela disse. Ele sorriu, um sorriso pequeno, molhado, que tremeu nos cantos da boca. Estou, não deu tempo de fazer. A mamãe disse que você usava barba quando vocês namoravam. Usava. Ela disse que ficava bonito. Ele não conseguiu responder. A garganta fechou e ele apenas acenou com a cabeça, enquanto segurava a mão da filha entre as suas, aquela mão pequena e fria e furada, e prometeu a si mesmo, não a ela, não a Helena, não ao mundo, mas a si mesmo, que dali em diante faria diferente. Não porque era fácil, não porque saberia como, mas porque aquela mão na sua era a coisa mais real que ele segurou em 7 anos. No dia seguinte, Ricardo levou Beatriz à sessão de hemodiálise. Helena não queria que ele fosse, não por desprezo, mas por proteção. Você não está acostumado, ela disse, ajeitando a mochila de Beatriz com os medicamentos, uma garrafa de água e um lanche leve. É difícil de ver. Mas ele insistiu. Precisava ver. Precisava entender o que aquela criança passava 3 vezes por semana, enquanto ele tomava expresso em salas de reunião com piso de mármore. A clínica ficava no centro da cidade, num prédio antigo com elevador lento e corredores estreitos que cheiravam a álcool e a espera. Na sala de hemodiálise, havia 6 poltronas reclinadas enfileiradas, cada uma com uma máquina ao lado que emitia um zumbido constante e ritmado. 4 poltronas estavam ocupadas. Um senhor idoso que lia jornal com as mãos trêmulas, uma mulher jovem que ouvia música com fones de ouvido e olhava para o teto, um adolescente que dormia com a boca aberta e uma senhora que fazia crochê com uma habilidade impressionante apesar do acesso no braço. Beatriz se sentou na sua poltrona habitual, a quinta, com a naturalidade de quem conhece um lugar tão bem que já não precisa pensar para se acomodar. A enfermeira preparou o acesso vascular. Ricardo assistiu de pé, encostado na parede, tentando manter o rosto neutro enquanto por dentro tudo desmoronava. A agulha era grossa, a veia de Beatriz, já marcada por centenas de punções, resistiu na primeira tentativa. A enfermeira pediu desculpas, ajustou, tentou de novo. Beatriz não reclamou, nem gemeu. Apenas olhou para a parede com uma expressão tão adulta, tão resignada, tão acostumada que doía mais do que qualquer grito de dor teria doído. Uma criança de 12 anos não deveria saber o que é se acostumar com agulhas. Não deveria ter na pele um mapa de furos que contava uma história de sobrevivência que ninguém naquela idade deveria conhecer. A sessão durava 4 horas.
4 horas em que o sangue de Beatriz saía do corpo, passava pela máquina que fazia o trabalho que os rins dela já não conseguiam fazer e voltava limpo. Ricardo ficou ali as 4 horas inteiras, sentado numa cadeira de plástico ao lado da poltrona da filha, sem saber o que dizer, sem saber como agir, sentindo-se enorme e inútil naquele espaço pequeno. Beatriz, percebendo o desconforto dele, tentou ajudá-lo à sua maneira. Abriu o caderno de desenhos e começou a desenhar. E de vez em quando mostrava para ele o que estava fazendo, explicando cada detalhe como se ele fosse o aluno e ela a professora. E ele, o homem que liderava as salas de reunião com dezenas de executivos, deixou-se guiar por uma menina de 12 anos conectada a uma máquina de hemodiálise e aprendeu mais naquelas 4 horas do que em 7 anos de jantares de negócios. Na volta para casa, no carro, Beatriz dormiu no banco de trás. Ricardo dirigia devagar, olhando pelo retrovisor para o rosto pálido da filha, e sentiu uma urgência que não tinha nada a ver com prazos de contratos ou metas trimestrais. Era a urgência de quem percebe que o tempo é finito, que a vida é frágil, que cada minuto desperdiçado longe de quem importa é um minuto que não volta. E ele tinha desperdiçado milhões de minutos. Helena esperava na porta quando eles chegaram. Ajudou Beatriz a entrar, deu-lhe o lanche, colocou-a na cama e depois voltou à cozinha, onde Ricardo estava sentado, com os cotovelos na mesa e a cabeça entre as mãos. Agora você viu, ela disse, sem crueldade, sem satisfação, apenas como constatação. Agora eu vi. É assim 3 vezes por semana, às vezes 4 quando ela tem uma crise, às vezes de madrugada, quando a gente corre para o pronto-socorro porque a pressão subiu ou a febre não baixa. É assim há 2 anos, Ricardo. 730 dias. Ele levantou a cabeça e olhou para ela, e o que viu não foi acusação, foi verdade, apenas verdade. A verdade nua e simples de uma mulher que fez o impossível durante 730 dias seguidos, sem que ninguém a visse, a agradecesse ou a ajudasse. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis e os mais verdadeiros da vida de Ricardo Mendes. Ele cancelou reuniões, adiou viagens, delegou negócios que antes insistia em supervisionar pessoalmente. Seu sócio, Fábio, ligou assustado. Ricardo, o que está acontecendo? Você nunca tira férias. E ele respondeu, não são férias, é outra coisa. Tá, e não explicou mais. Não sabia como explicar que estava dormindo num sofá velho, comendo sopa de legumes e passando as tardes sentado ao lado de uma menina de 12 anos que desenhava casas com jardins enquanto esperava a hora de ir para a diálise. Ele contratou os melhores médicos, marcou consultas em hospitais de referência. Trouxe especialistas de São Paulo e do Rio de Janeiro para avaliar Beatriz. Pagou por exames que o SUS levaria meses para agendar. Mas o dinheiro, que ele sempre usou como ferramenta para resolver tudo, encontrou pela primeira vez um limite. Beatriz precisava de um doador de rim compatível, e compatibilidade não se compra, não se negocia, não se adquire com transferência bancária. Ele fez o teste. O resultado veio em 3 dias, compatível. Seus rins eram compatíveis com os de Beatriz. E quando o médico lhe disse isso, num consultório branco e asséptico de um hospital particular, Ricardo sentiu algo que não sentia desde o nascimento de Beatriz. A certeza irracional e absoluta de que existia no mundo algo mais importante do que ele próprio. Eu quero ser o doador, ele disse ao médico sem hesitar. O médico explicou os riscos, os procedimentos, o tempo de recuperação. Ricardo ouviu tudo com atenção, assinando mentalmente cada linha de cada risco, como quem assina o contrato mais importante da vida. Por que era? Era o contrato mais importante, o único contrato que realmente importava em toda a sua carreira de contratos. Quando contou a Helena, ela o olhou com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela. Não era gratidão, não era alívio. Era algo mais complexo, mais profundo, como se ela estivesse vendo pela primeira vez em 7 anos o homem que ela conheceu antes de ele se perder no próprio sucesso. O homem que assentava pedras no jardim num sábado de sol. O homem que montava berço de madrugada lendo manual de instrução. O homem que cantava músicas desafinadas para a barriga dela, quando Beatriz ainda era um chute dentro do ventre. Tem certeza? Ela perguntou. Absoluta? É uma cirurgia grande, Ricardo. Você vai ficar semanas se recuperando. Não vai poder trabalhar, não vai poder viajar, não vai poder... Eu sei. Eu quero. Ela não disse mais nada. Apenas acenou com a cabeça e saiu da sala. E ele ouviu, poucos minutos depois, vindo do banheiro, um som que o partiu ao meio. Helena chorando. Não o choro contido e silencioso que ela praticava há anos. Um choro solto, descontrolado. O choro de alguém que segurou dor demais por tempo demais e finalmente encontrou uma fresta por onde tudo aquilo podia escapar. Os dias antes da cirurgia foram estranhos e bonitos de uma forma que Ricardo nunca teria previsto. Ele passava as manhãs com Beatriz.
que aos poucos ia perdendo a desconfiança e ganhando uma timidez curiosa que se parecia com esperança. Ela mostrava a ele seus desenhos apontando cada detalhe com o dedo magro. Essa é a mamãe. Esse é o nosso cachorro. A gente não tem cachorro, mas eu queria ter. Essa sou eu, mas sem as marcas no braço, porque no desenho eu sou saudável. E Ricardo olhava para cada desenho como se fosse uma obra-prima, porque era. Era a obra-prima de uma menina que desenhava o mundo que queria ter, porque o mundo que tinha era feito de agulhas e hospitais e espera. Às tardes, quando Beatriz descansava, ele fazia pequenos reparos na casa. Consertou a torneira da cozinha, trocou a lâmpada da varanda, cortou o mato do jardim, lixou e pintou o portão de ferro. Fez tudo com as próprias mãos, que não estavam acostumadas a trabalho físico e que no final do dia ardiam e tinham bolhas, mas que ele olhava com mais orgulho do que jamais sentira ao assinar um contrato de milhões. Helena observava de longe, sem comentar, mas ele notava que ela regava os vasos da varanda que antes estavam secos, que cozinhava um pouco mais para o jantar, que às vezes, quando ele não estava olhando, esboçava algo nos cantos da boca que poderia, talvez, com muita boa vontade, ser chamado de sorriso. Uma noite, depois que Beatriz dormiu, eles sentaram-se na varanda. A lâmpada nova iluminava o jardim parcialmente recuperado, e o ar cheirava a terra molhada, porque Helena tinha regado as plantas ao anoitecer. Sentaram-se em silêncio, lado a lado, nas cadeiras de plástico que ele comprara no supermercado da esquina, porque as cadeiras antigas da varanda estavam quebradas. E ali, naquele silêncio, aconteceu algo que nenhum dos dois planejou, e que nenhum dos dois impediu. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Foi um movimento pequeno, quase involuntário, como o corpo de alguém que está cansado demais para manter a postura e simplesmente cede à gravidade. Mas Ricardo sentiu aquele peso sobre o ombro como se fosse o peso do mundo inteiro. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, sentiu-se mais leve do que se sentia em anos. Ele não se moveu, não falou, não tentou transformar o momento em algo que ele não era. Apenas ficou ali, com a cabeça de Helena no seu ombro, olhando para o jardim que estava voltando a viver, ouvindo o som dos grilos e da respiração dela, e pensou: é isto é o que importa. Não os aviões, não os hotéis, não os contratos, não o nome estampado em revistas de negócios. Esta varanda, este silêncio, esta mulher no meu ombro, esta menina dormindo lá dentro, isto é o que eu deveria ter protegido. Isto é o que eu abandonei. E agora, talvez, se o universo for generoso o bastante para conceder segundas chances a homens que não merecem, talvez eu possa recuperar algo do que perdi. Não tudo, tudo é impossível. 7 anos não se recuperam. Mas algo, um pedaço, um começo. A cirurgia foi marcada para uma quarta-feira de outubro. No dia anterior, Ricardo fez algo que ninguém da sua equipe empresarial jamais ouviu fazer. Sentou-se na beira da cama de Beatriz e leu para ela. Leu um livro que encontrou na estante da sala, um romance infantil sobre uma menina que viajava entre estrelas, e leu com uma voz calma e imperfeita, tropeçando nas palavras como um pai que nunca leu para a filha, antes porque nunca leu para a filha antes. Beatriz ouvia com os olhos enormes e atentos, e quando ele parou num capítulo para perguntar se ela queria que continuasse, ela disse: "Continua, pai. Eu gosto da sua voz." E ele continuou. Leu até ela dormir, e depois leu mais um pouco, só para si, ali no quarto dela, na cadeira ao lado da cama, com o livro aberto sobre os joelhos e as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Helena apareceu na porta. Viu as lágrimas. Não disse nada. Apenas entrou. Pegou um cobertor do armário e o colocou sobre os ombros de Ricardo, como se ele fosse uma criança com frio. O gesto foi tão simples e tão imenso ao mesmo tempo que ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem sem vergonha, sem performance, sem nada além da pura e crua emoção de um homem que finalmente entendia o que tinha feito e o que precisava fazer. Na manhã da cirurgia, Ricardo acordou cedo. Helena já estava de pé, preparando as coisas de Beatriz para o hospital. A mochila com roupas limpas, os documentos médicos, o caderno de desenhos que Beatriz levava para todo lugar, um pacote de lápis de cor. Ele observou Helena fazendo tudo isso com a eficiência silenciosa de quem já fez aquilo tantas vezes que os gestos eram automáticos, e sentiu uma admiração tão grande que doía. Ela era, ele percebia agora com uma clareza que o envergonhava, a pessoa mais forte que ele já conheceu. Não forte como os empresários durões que ele admirava nas capas de revista. Forte de verdade, forte do jeito que conta, forte no escuro, sozinha, sem plateia, sem recompensa, sem ninguém para dizer: "Você está indo bem." "Helena", ele disse, e ela olhou para ele com as mãos cheias de documentos e roupinhas. "Obrigado." Ela inclinou a cabeça, confusa. "Por quê?" "Por ter cuidado dela, por ter sido tudo o que eu não fui, por não ter desistido." Helena ficou parada por um momento,
os documentos contra o peito, os olhos brilhando daquele jeito que ele conhecia, o jeito de antes do choro. Mas ela não chorou. Apenas disse com uma voz firme que tremia só nas bordas: eu não fiz por você. Fiz por ela. Fiz porque é minha filha, e eu a amo mais do que amo qualquer coisa neste mundo, incluindo eu mesma. E faria tudo de novo, exatamente igual, sem mudar uma vírgula. E Ricardo entendeu, ali naquela cozinha cheia de documentos e sacolas de hospital, que aquilo era o amor verdadeiro, não o amor dos filmes, dos romances, dos poemas. O amor real, sujo, cansado, cotidiano, feito de fraldas trocadas às 3 da manhã, e sopas requentadas e noites sem dormir, e filas de hospital e medo constante. O amor que não pede aplausos porque está ocupado demais trabalhando. No hospital, tudo era branco e frio e cheirava a desinfetante. Beatriz foi levada primeiro para a preparação, e Ricardo ficou na sala de espera com Helena. Sentaram-se lado a lado em cadeiras de plástico azul e ela segurava o caderno de desenhos de Beatriz no colo, como se fosse um objeto sagrado. Ao redor deles, outras famílias esperavam. Rostos preocupados, mãos nervosas, sussurros de orações. Ricardo nunca tinha estado num hospital público antes. Nunca tinha sentado numa cadeira de plástico azul esperando nada. Na sua vida, as coisas aconteciam quando ele queria, onde ele queria, na velocidade que ele determinava, mas ali, naquela sala de espera, ele era apenas mais um pai assustado entre outros pais assustados e o dinheiro no bolso não fazia a menor diferença. Eu tenho medo, Helena disse de repente, sem olhar para ele. Ricardo virou-se para ela. Era a primeira vez que ela admitia medo. Em todas as semanas que ele estava ali, ela nunca tinha demonstrado fraqueza, nunca tinha vacilado, nunca tinha dito eu não aguento mais, ou estou com medo, ou me ajuda. Ela simplesmente fazia o que precisava ser feito, sempre, sem reclamar, sem parar, sem vacilar. E agora, na véspera da cirurgia que podia salvar a filha, na cadeira de plástico azul de um hospital, ela admitia medo. E isso era, de alguma forma, o maior ato de confiança que ela lhe oferecera em 7 anos. A confiança de ser frágil na frente dele. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Não a puxou, não apertou, apenas colocou sua mão sobre a mão dela e a deixou ali, quente e firme e presente. Eu também, ele disse. E ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio, esperando. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas em que Ricardo esteve anestesiado numa mesa de operação enquanto médicos retiravam um dos seus rins, aquele órgão que ele nunca pensou, que nunca agradeceu, que nunca soube que era o presente mais valioso que poderia dar, e o transplantavam para o corpo da sua filha. Helena esperou as 6 horas na sala de espera, sozinha, porque a mãe dela, Dona Marlene, só conseguiu chegar ao hospital à tarde, vinda de ônibus de uma cidade vizinha, com uma sacola de pão de queijo caseiro e os olhos vermelhos de choro e viagem. Quando o cirurgião saiu para dar notícias, Helena se levantou tão depressa que a cadeira de plástico tombou para trás e bateu no chão com um estalo que ecoou na sala inteira. O médico sorriu, um sorriso cansado, suado, mas genuíno, e disse: correu tudo bem. Os 2 estão no pós-operatório. O rim está funcionando. Helena levou as mãos ao rosto. Dona Marlene abraçou a filha. E ali, no meio daquela sala de espera de hospital público, rodeada de cadeiras de plástico azul e famílias desconhecidas, Helena chorou pela 2ª vez desde que Ricardo voltara. Mas desta vez não era o choro de quem finalmente solta a dor. Era o choro de quem finalmente encontra o alívio. Ricardo acordou da anestesia devagar, como quem emerge de um lago escuro e profundo. As primeiras coisas que percebeu foram a dor no flanco, intensa, latejante, mas estranhamente bem-vinda, porque era a prova de que algo tinha sido feito, e uma mão segurando a sua. Virou a cabeça com esforço e viu Helena sentada ao lado da cama, com os olhos inchados e vermelhos, segurando sua mão com as 2 dela. Deu certo, ela disse. A Bia está bem. O rim está funcionando. Ele fechou os olhos e sorriu. E o sorriso doeu por causa da anestesia e dos tubos e de tudo, mas era o sorriso mais verdadeiro que seu rosto fizera em muitos anos. Ela já acordou? Ele perguntou com a voz pastosa. Ainda não, mas os médicos disseram que os sinais estão bons. Ele apertou a mão de Helena, ou tentou apertar, porque as forças eram poucas e o gesto saiu fraco, quase imperceptível, mas ela sentiu. Sentiu e retribuiu, apertando a mão dele com aquela força que ela sempre teve, e que ele, cego pela própria ambição, nunca soube reconhecer. A recuperação de Beatriz foi lenta, mas constante. O rim novo começou a trabalhar nos primeiros dias, e cada exame que mostrava melhora era uma pequena vitória que iluminava o rosto de Helena de um jeito que Ricardo não via há tempos. Beatriz, por sua vez, voltava devagar ao mundo dos vivos.
ou ao mundo em que viver não era uma luta constante contra a própria fragilidade. A cor voltava às suas bochechas, os olhos ganhavam brilho, os lábios recuperavam um tom rosado que ele não sabia que faltava até vê-lo de volta. Ela ainda estava fraca, ainda precisava de repouso e medicamentos e acompanhamento, mas havia algo diferente nela agora. Algo que os médicos chamavam de boa evolução e que Ricardo chamava, em silêncio, de milagre. Ele ficou no hospital durante toda a internação de Beatriz, apesar de sua própria alta ter sido dias antes. Dormia no sofá da enfermaria, comia no refeitório do hospital, usava a mesma roupa 2 dias seguidos, algo que seu antigo eu jamais aceitaria. Seu sócio Fábio ligava diariamente com atualizações da empresa, e Ricardo ouvia com uma atenção que antes seria total, mas agora era dividida entre os números do mercado financeiro e os números que realmente importavam. A taxa de creatinina de Beatriz, a pressão arterial, o volume urinário. Pela primeira vez na vida, o balanço que ele mais estudava não era o de uma empresa, mas o de um corpo de 12 anos lutando para se recuperar. Houve uma noite na enfermaria em que Ricardo não conseguiu dormir. Beatriz dormia profundamente sob efeito dos analgésicos e Helena cochilava numa cadeira ao lado da cama, com a cabeça tombada para o lado, num ângulo que certamente deixaria o pescoço dolorido ao amanhecer. Ricardo se levantou do sofá e saiu para o corredor. O hospital à noite era outro mundo. Luzes fluorescentes que zumbiam baixo, enfermeiras que passavam com passos silenciosos como fantasmas de branco, o bip distante de monitores cardíacos, o choro abafado de alguém num quarto vizinho. Ele caminhou pelo corredor até encontrar uma janela que dava para o estacionamento e para a cidade além. Dali de cima, à 1 da manhã, a cidade era um tapete de luzes escassas e ruas vazias, e Ricardo olhou para aquilo tudo com a sensação de estar vendo o mundo pela primeira vez. Pensou nos seus apartamentos vazios, na cobertura em São Paulo com vista para a Paulista, onde morava sozinho num silêncio que decorava com barulho de televisão ligada. Nas noites em que jantava sozinho em restaurantes caros, sempre na melhor mesa, sempre com o melhor vinho, e voltava para casa e não havia ninguém esperando. Ninguém perguntando como foi o dia. Ninguém com quem dividir o silêncio. Ele tinha construído uma fortaleza de sucesso e, dentro dela, estava absolutamente sozinho. E o pior era que tinha feito isso por escolha. Tinha escolhido a fortaleza. Tinha escolhido o silêncio decorado. Tinha escolhido tudo aquilo em vez de escolher a mulher que o amava e a filha que precisava dele. Na janela do hospital, às 1 da manhã, Ricardo Mendes chorou. Chorou como não chorava desde menino, quando o pai, um homem duro, caminhoneiro, que morreu na estrada quando Ricardo tinha 14 anos, o chamou de fraco por ter chorado na escola depois de uma briga. Desde aquele dia, Ricardo aprendeu que chorar era para os fracos, que homens de verdade engoliam a dor e seguiam em frente, que o mundo era dos que não paravam, dos que não sentiam, dos que não olhavam para trás. E ele não parou, não sentiu, não olhou para trás durante 30 anos, até agora, até esta janela, até estas lágrimas que escorriam pelo rosto de um homem de 43 anos com um rim a menos e a sensação, pela primeira vez na vida, de que chorar não era fraqueza. Era o contrário. Era a coisa mais corajosa que ele já fizera. Permitir-se sentir o que sempre evitou sentir. Quando voltou para a enfermaria, Helena estava acordada. Olhou para ele com olhos que registraram tudo. Os olhos vermelhos, o rosto molhado, a postura de um homem que se permitiu desmontar. E não disse nada. Apenas ajeitou o cobertor no sofá dele e voltou a se sentar ao lado de Beatriz. E naquele gesto mínimo, ajeitar o cobertor, como se ele fosse digno de cuidado, Ricardo encontrou mais conforto do que em todos os lençóis de seda de todos os hotéis 5 estrelas em que já dormira. Uma tarde, enquanto Beatriz dormia e Helena tinha ido até a cafeteria buscar um café, Ricardo ficou sozinho no quarto do hospital. A luz da janela entrava oblíqua, dourada, e ele olhava para a filha dormindo. O rosto sereno, a respiração mais forte do que antes, os braços ainda marcados, mas começando a cicatrizar. E sentiu algo que não tinha nome preciso na língua portuguesa. Não era felicidade, porque felicidade é leve demais para o que ele sentia. Não era alívio, porque alívio supõe que o perigo passou. E a vida é sempre um perigo. Era algo como gratidão misturada com arrependimento, como amor misturado com vergonha, como presença misturada com a consciência dolorosa de toda a ausência que veio antes. Nesse momento, Beatriz abriu os olhos, olhou para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas aberto, como uma porta que se abre devagar, mas de verdade. Pai, ela disse, você está aqui. Estou? Você vai ficar? A pergunta era simples. 3 palavras. Mas carregava o peso de 7 anos de espera, de aniversários sozinhos, de portas que não abriam, de telefonemas que não vinham.
Era a pergunta de uma criança que aprendeu cedo que as pessoas vão embora e que queria, desesperadamente, que desta vez fosse diferente. Ricardo se levantou da cadeira, sentou-se na beira da cama e segurou as 2 mãos da filha entre as suas. Eu vou ficar, ele disse. E quando eu disser isso, Bia, eu quero que você acredite, mesmo que eu não mereça que você acredite. Eu vou ficar, todos os dias, mesmo os dias difíceis, mesmo os dias em que eu errar, porque eu vou errar, mas eu vou estar aqui, eu prometo. Beatriz olhou para ele com aqueles olhos castanhos iguais aos de Helena e disse: a mamãe sempre cumpre as promessas dela. A frase não era uma acusação, era um parâmetro. Era a menina dizendo, da sua forma, que a mãe era a sua referência de confiança e que se ele queria estar à altura daquela referência, teria que provar. Não com palavras, com presença, com constância, com tempo. Eu vou aprender com ela, Ricardo disse. E era verdade. Beatriz voltou para casa num dia de novembro, com o sol brilhando e o jardim da Rua das Acácias finalmente parecendo um jardim de novo. Ricardo tinha plantado roseiras nas semanas anteriores. Não as roseiras sofisticadas que um paisagista escolheria, mas mudas simples compradas no viveiro da cidade, plantadas com as mãos desajeitadas de um homem que estava reaprendendo a fazer coisas simples. Edna tinha regado as mudas todos os dias na ausência dele, e quando eles chegaram do hospital, 2 delas tinham botões fechados prontos para abrir. Beatriz entrou em casa devagar, apoiada no braço do pai, e olhou ao redor com olhos novos. Não porque a casa tivesse mudado drasticamente. Era a mesma casa de sempre, com os mesmos cômodos, os mesmos móveis velhos, a mesma televisão de 32 polegadas. Mas havia algo diferente. As paredes tinham sido pintadas. A torneira não pingava mais. A lâmpada da varanda brilhava. O portão não rangia. E na mesa de jantar havia 4 cadeiras. 4. Ricardo tinha comprado 2 cadeiras novas, não iguais às antigas, mas parecidas o suficiente para completar o conjunto. Beatriz olhou para as 4 cadeiras e depois olhou para o pai. E ele viu nos olhos dela algo que o desarmou completamente. Esperança. Não a esperança cautelosa e ferida que ela carregava antes. Uma esperança nova, frágil como uma muda de roseira, mas viva. Viva e tentando crescer. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não a reconstrução glamourosa dos filmes, com trilha sonora e montagens rápidas mostrando sorrisos e abraços. A reconstrução real, lenta, feita de pequenos gestos repetidos até que se tornassem hábito. Ricardo acordava cedo e preparava o café da manhã. Café ruim, no início, porque ele não sabia medir o pó, e torradas queimadas, porque ele não conhecia o temperamento da torradeira velha de Helena. Mas acordava, todos os dias. E estar ali, na cozinha, às 6:30 da manhã, com um avental emprestado e as mãos cheirando a manteiga, era mais significativo do que qualquer reunião de conselho a que ele já comparecera. Beatriz voltou à escola em fevereiro, ainda tomando medicamentos, ainda precisando de acompanhamento médico regular, mas com uma energia que não tinha há 2 anos. Ela fez amigos. Descobriu que gostava de biologia. Começou a desenhar não só casas e jardins, mas também corpos humanos, rins, corações, pulmões, com uma precisão e um interesse que a professora de ciências disse ser impressionante para a idade. Ela diz que quer ser médica. A professora contou a Helena numa reunião de pais. E Helena sorriu daquele jeito que ela sorria agora. Um sorriso que começava nos olhos, antes de chegar à boca, como se a alegria precisasse primeiro ser sentida por dentro, antes de ser mostrada por fora. Ricardo vendia seus bens aos poucos. Não todos, não de uma vez, mas sistematicamente, com a meticulosidade de quem desfaz um castelo de cartas sem derrubar a mesa. Vendeu a cobertura de São Paulo, vendeu o apartamento em Miami, vendeu o carro importado e comprou um usado, confortável, mas modesto, que cabia na garagem da casa da Rua das Acácias. Manteve a empresa, mas se afastou da operação diária, delegando ao sócio a maioria das decisões e mantendo para si apenas o papel de consultor. Seus amigos, ou as pessoas que ele achava que eram amigos, não entendiam. Você enlouqueceu, disse um deles num jantar. Está jogando tudo fora. E Ricardo olhou para ele com uma calma que era nova e respondeu: não estou jogando fora, estou recolhendo de volta. O processo com Helena foi o mais difícil do que a cirurgia, mais difícil do que vender os imóveis, mais difícil do que qualquer negociação de fusão empresarial. Porque Helena não era uma empresa que ele podia adquirir com uma oferta generosa. Era uma mulher com cicatrizes, com memórias, com uma confiança que foi quebrada e remontada tantas vezes que as emendas eram visíveis. Ela o deixava ficar. Deixava-o cozinhar, consertar, levar Beatriz à escola. Mas mantinha uma distância, não fria, mas cautelosa, como quem caminha sobre um lago congelado sem saber se o gelo aguenta. Ele não forçou. Não pressionou. Não mandou flores nem fez declarações grandiosas. Apenas ficou.
dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ficou quando o encanamento estourou e a cozinha inundou. Ficou quando Beatriz teve uma crise de rejeição do rim e precisou ser internada de novo por 2 semanas. Ficou quando Helena recebeu a notícia de que Dona Marlene teve um AVC e precisou ir às pressas para a cidade da mãe, deixando Beatriz com ele. E ele cuidou sozinho por 4 dias, dando os medicamentos nos horários certos, levando as consultas, fazendo a sopa de legumes na panela amassada, lendo o livro da menina que viajava entre estrelas antes de dormir. Quando Helena voltou e encontrou a casa limpa, Beatriz saudável e Ricardo adormecido no sofá com o livro aberto no peito, ela ficou parada na porta da sala por um longo momento. Ele não soube que ela ficou ali, olhando para ele dormir, com os olhos marejados e algo no peito que se parecia com o degelo lento de um inverno que durou tempo demais. Ele não soube, e ela não contou. Mas a partir daquele dia, algo mudou. Nada grande, nada declarado. Apenas coisas mínimas. Ela passou a lhe servir café de manhã em vez de deixar que ele se servisse sozinho. Começou a se sentar mais perto dele no sofá quando assistiam televisão à noite. Ria das piadas dele, que não eram boas, mas que ela ria mesmo assim, com um riso baixo e contido que era o som mais bonito que ele já ouvira. Numa noite de junho, chovia outra vez. Beatriz tinha dormido cedo, cansada de um dia cheio na escola, e Ricardo e Helena estavam na varanda como faziam quase todas as noites. A chuva tamborilava no telhado e escorria pelos beirais, e o jardim cheirava a terra e a rosas que finalmente tinham aberto. Flores vermelhas, imperfeitas, com pétalas desiguais e espinhos tortos, mas vivas, intensamente vivas. Helena olhava para as rosas com uma expressão que Ricardo não soube ler de imediato. Depois ela disse, quase para si mesma: "Você lembra quando plantou as primeiras roseiras? Quando a gente se mudou para cá?" Ele lembrava. Lembrava com uma nitidez que doía. "Lembro. Você disse que uma casa sem jardim era uma casa sem alma." Eu acreditava nisso. "E agora?" Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para as rosas na chuva. Depois disse: "Agora eu acho que uma casa sem as pessoas certas é que é uma casa sem alma. O jardim é bonito, mas eu sobrevivi 7 anos com o mato alto e sem flores. O que eu não aguentava era o silêncio." Ele se virou para ela. Ela não estava olhando para ele, mas para as rosas, e a luz da varanda iluminava o perfil do rosto dela. As linhas que o tempo tinha desenhado, os cabelos que agora tinham mais fios brancos do que castanhos, os lábios que estavam levemente curvados num meio sorriso que era ao mesmo tempo triste e bonito. "Eu sinto muito", ele disse, e não era a primeira vez que dizia isso. Tinha dito muitas vezes, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas desta vez as palavras tinham um peso diferente, porque vinham depois de meses de presença, de ação, de prova. Não eram mais as desculpas vazias de um homem arrependido. Eram as palavras de um homem que tinha demonstrado dia após dia que o arrependimento era real. Helena se virou para ele. Olhou-o nos olhos com aquele olhar que ele conhecia desde os 20 anos, quando a viu pela primeira vez na fila de uma livraria, segurando um livro de poesia e usando um vestido de algodão branco que ele nunca esqueceu. Aquele olhar que dizia mais do que qualquer frase poderia dizer. Que dizia: "Eu te conheço. Eu te conheci antes. Eu te conheci quando você era simples e bom e verdadeiro, e depois eu te perdi para algo que eu não entendi, e que talvez você também não tenha entendido. E agora você está aqui de novo, e eu quero acreditar, e estou com medo de acreditar, e ao mesmo tempo estou cansada de ter medo." "Ricardo", ela disse, e a voz dela era tão baixa que quase se perdia na chuva. "Eu não sei se consigo te perdoar completamente. Talvez nunca consiga. Talvez haja coisas que a gente não perdoa, mas aprende a carregar de outra forma. Mas eu sei de uma coisa." "O quê?" "Eu sei que o homem que está sentado aqui comigo agora, nesta varanda, vendo essas rosas, depois de ter dado um rim para nossa filha, e dormido num sofá velho durante meses, e queimado torrada todo santo dia, esse homem é o homem que eu amei. E se ele ficar, se ele realmente ficar, talvez eu consiga não perdoar, mas recomeçar. E talvez recomeçar seja melhor do que perdoar, porque recomeçar é escolher de novo, sabendo de tudo o que aconteceu." Ricardo sentiu o peito apertar de um jeito que era dor e alívio ao mesmo tempo, uma sensação contraditória e perfeita, como a própria vida. Estendeu a mão para ela, devagar, como quem estende a mão para algo precioso que pode recuar ao menor movimento brusco. E ela, depois de um instante de hesitação tão breve que quase não existiu, colocou a mão na dele. Ficaram ali, de mãos dadas, olhando para a chuva cair sobre as rosas, e o silêncio entre eles não era mais o silêncio de 7 anos de abandono. Era outro silêncio. Um silêncio cheio, denso, habitado. O silêncio de 2 pessoas que se perderam e se encontraram.
e que agora, sentadas lado a lado numa varanda com goteiras, estavam decidindo, juntas, devagar, com medo e com coragem ao mesmo tempo, que talvez, valesse a pena tentar de novo. A chuva continuou caindo. As rosas continuaram abertas. E em algum momento, sem que nenhum dos dois marcasse a hora, Helena encostou a cabeça no ombro de Ricardo outra vez, como naquela primeira noite. E ele encostou a cabeça sobre a dela. E ficaram assim, dois corpos cansados e imperfeitos apoiados um no outro, sustentando-se mutuamente contra a gravidade e contra o tempo e contra tudo o que tinham feito e deixado de fazer. Não era um final de filme. Não havia música tocando ao fundo, não havia aplausos. Havia apenas a chuva e as rosas e as mãos dadas e a respiração de dois seres humanos que estavam aprendendo aos poucos que o amor não é a coisa brilhante e espetacular que as pessoas vendem. O amor é a sopa na panela, é a lâmpada trocada, é a mão estendida no escuro, é ficar. Os meses se transformaram em um ano, o primeiro ano inteiro que Ricardo passou na casa da Rua das Acácias, desde que saíra. Beatriz completou 13 anos com uma festa no quintal, uma festa simples, com bolo caseiro e balões, que Ricardo encheu com o pulmão porque a bombinha de ar não funcionava, e ele ficou tonto, e todo mundo riu, e ele riu também, e aquele riso desajeitado no quintal, foi o som mais importante que ele já produzira na vida. Na festa, havia 6 crianças da escola de Beatriz, a mãe de Helena, Dona Marlene, já recuperada do AVC, mais lenta nos movimentos, mas com os olhos ainda vivos e vigilantes, e 2 vizinhos que Helena chamara mais por educação do que por intimidade. A mesa era uma tábua de madeira apoiada em cavaletes, coberta com uma toalha xadrez, e havia brigadeiros feitos por Helena, um bolo de chocolate com cobertura irregular que Ricardo ajudara a fazer e que ficou torto, mas saboroso, e um prato de pão de queijo que Dona Marlene trouxera de ônibus, embrulhado num pano de prato bordado. Não havia DJ, não havia decoração temática, não havia animador de festa. Havia apenas pessoas ao redor de uma mesa, comendo bolo torto e rindo de piadas simples, e Beatriz no centro de tudo, com a boca suja de chocolate e os olhos brilhando de uma felicidade que não precisava de adornos. Em determinado momento da festa, Ricardo percebeu que Helena o observava do outro lado do quintal. Ela estava encostada no muro, com um copo de suco na mão, e olhava para ele com uma expressão que ele demorou a decifrar. Não era saudade, embora houvesse saudade ali. Não era amor, embora houvesse amor ali também. Era reconhecimento. O reconhecimento silencioso de que aquele homem de mãos sujas de glacê, com um balão meio murcho na mão e a camisa manchada de chocolate, era o homem mais parecido com o Ricardo que ela amara 20 anos atrás. E que talvez, só talvez, esse homem nunca tivesse desaparecido de verdade. Talvez tivesse apenas se escondido debaixo de camadas de ambição e medo e solidão, esperando que alguém, ou algo, o trouxesse de volta à superfície. Beatriz estava bem. Os exames mostravam que o rim funcionava normalmente. Ela crescia, ganhava peso, tinha energia, corria no quintal, discutia com a mãe sobre a hora de dormir, reclamava da escola, fazia birra por causa de comida. Todas as coisas normais que uma menina de 13 anos faz e que para Ricardo eram extraordinárias, porque significavam que ela estava viva, saudável, presente. Ela ainda desenhava. Mas os desenhos tinham mudado. A casa agora tinha detalhes, cortinas nas janelas, fumaça saindo da chaminé, um gato no muro que era baseado no gato do vizinho. A mulher de cabelos castanhos agora tinha fios brancos, como Helena de verdade, e o homem ao lado não usava mais terno. Usava uma camiseta e um avental, e tinha as mãos sujas de terra como quem tinha acabado de plantar alguma coisa. E embaixo do desenho, na mesma caligrafia, agora mais firme e mais bonita, ainda estava escrito: Minha família. Mas havia uma diferença. Uma diferença que Ricardo notou num dia qualquer, quando pegou o caderno de Beatriz para admirar os desenhos enquanto ela estava na escola. No desenho antigo, o primeiro que ele vira naquela noite em que chegou e encontrou a filha dormindo, o homem no desenho era grande, distante, quase separado do resto da cena, como uma figura colada ali depois, um adendo, uma adição tardia. No desenho novo, o homem estava no centro, não maior do que os outros, não mais importante, apenas ali, conectado, parte do todo. E entre a mão do homem e a mão da menina, Beatriz tinha desenhado algo que não existia no desenho antigo, um traço fino, contínuo, que ligava os dois. Não era uma mão dada, era mais do que isso. Era um fio, um vínculo, algo que unia. Ricardo fechou o caderno devagar e o colocou de volta na mesa de Beatriz. Saiu do quarto, foi até a cozinha, onde Helena lavava a louça com as mãos mergulhadas em espuma, e ficou parado na porta,
olhando para ela de costas, o cabelo preso, os ombros que ainda carregavam o peso de tudo, mas que agora pareciam um pouco mais leves, um pouco menos curvados, como se a carga tivesse sido dividida e, portanto, diminuída. Ela sentiu o olhar dele e se virou. Tinha espuma nas mãos e uma expressão de curiosidade. "O quê?" ela perguntou. Ele sorriu. Não o sorriso de empresário, largo e ensaiado. Um sorriso pequeno, torto, verdadeiro, que começava no canto da boca e subia até os olhos. "Nada", ele disse. "Só estou olhando." Ela virou-se de volta para a louça, mas ele viu, pelo reflexo na janela sobre a pia, que ela também sorriu. Um sorriso que era o espelho do dele. Pequeno, torto, verdadeiro. E naquele instante, naquela cozinha com cheiro de detergente e sopa requentada, Ricardo Mendes entendeu algo que todos os seus milhões nunca lhe ensinaram, e que aquela casa da Rua das Acácias, com suas paredes remendadas e seu portão pintado de novo, lhe ensinou sem precisar de palavras. Entendeu que a vida não é construída nos momentos grandiosos, não é nos contratos assinados, nos prêmios recebidos, nos jantares em restaurantes estrelados. A vida é construída nos momentos que ninguém vê, nos cafés da manhã silenciosos, nas torradas queimadas, nas mãos dadas debaixo da chuva, nas noites sem dormir ao lado de uma criança doente, nos sorrisos pequenos refletidos na janela da cozinha. É nos gestos repetidos, dia após dia, sem plateia e sem recompensa, que a vida ganha peso e forma e significado. Ele sabia que não podia apagar os 7 anos. Sabia que Helena tinha cicatrizes que ele causou e que nenhum gesto, por mais sincero que fosse, poderia fazer desaparecer completamente. Sabia que Beatriz cresceria com a memória de um pai que não estava lá quando deveria estar, e que essa memória, mesmo suavizada pelo presente, nunca seria totalmente eliminada. Sabia que ele próprio carregaria, pelo resto da vida, a vergonha de ter confundido ambição com liberdade e dinheiro com valor. Mas sabia também que estava ali, agora, de manhã, no café, de tarde, no portão da escola, de noite na varanda com Helena, nas consultas médicas de Beatriz, nas reuniões de pais, nas idas ao supermercado, nas discussões sobre quem esqueceu de comprar leite, nos domingos preguiçosos em que Beatriz dormia até tarde e ele e Helena tomavam café olhando para o jardim e não diziam nada porque não precisavam. Estava ali, ficando. E ficar, ele aprendeu, é o verbo mais difícil e mais bonito de toda a língua. Havia pequenos rituais que nasceram sem que ninguém os planejasse. Aos domingos de manhã, Ricardo ia até a padaria da esquina e comprava pão fresco, aquele pão de sal crocante que Helena gostava e que Beatriz comia com manteiga e uma fatia grossa de queijo. Voltava caminhando devagar pela Rua das Acácias, com um saco de pão debaixo do braço, cumprimentando vizinhos que aos poucos passaram a reconhecê-lo, não como o marido que foi embora, mas como o homem que voltou. Dona Aparecida, a vizinha da frente, que durante 7 anos olhou para a casa de Helena com pena e para Ricardo com rancor, passou a lhe dar bom dia. O seu Joaquim, aposentado, que passava as tardes sentado na calçada em frente à sua casa, começou a chamá-lo para conversar sobre futebol. Assunto que Ricardo nunca tinha acompanhado, mas que agora ouvia com genuíno interesse, porque ouvir pessoas comuns falando sobre coisas comuns era um luxo que ele não sabia que precisava. Às quartas-feiras, dia em que Beatriz não tinha aula à tarde, os dois sentavam-se no quintal e ela ensinava a ele os nomes das plantas que Helena cultivava. Ele descobriu que não sabia distinguir uma hortênsia de uma azaleia, que nunca tinha reparado que as folhas de manjericão têm um perfume diferente quando esmagadas entre os dedos, que as formigas fazem trilhas, com uma organização que envergonharia qualquer empresa. Numa noite de dezembro, quase 1 ano e meio depois de ter voltado, Ricardo estava na varanda quando Beatriz apareceu, de pijama, com o caderno de desenhos na mão. "Pai, eu terminei um desenho novo. Quer ver?" Ele estendeu a mão e ela entregou o caderno aberto numa página que ele nunca tinha visto. O desenho era diferente de todos os outros. Não era uma casa. Não era uma família. Era um rim. Um rim desenhado com detalhes surpreendentes para uma menina de 13 anos. As artérias, as veias, o córtex, a medula. E ao redor do rim, em vez de um corpo, havia flores. Rosas vermelhas, iguais às do jardim. E embaixo, numa letra que já não era mais infantil, mas que ainda tremulava levemente nos cantos, estava escrito: "O presente do meu pai." Ricardo olhou para o desenho por um longo tempo. As rosas ao redor do rim, o órgão que ele deu e que agora vivia dentro dela, bombeando, filtrando, trabalhando em silêncio, mantendo-a viva. O presente? Não o presente embrulhado em papel brilhante que ele mandava por Sedex nos aniversários que perdia. O presente de verdade, o que se dá de dentro para dentro. "Está bonito, Bia", ele disse com a voz embargada. "A professora de ciências disse que eu desenhei certinho. Ela disse que eu tenho talento para biologia." "Você tem talento para tudo." Beatriz sorriu.
aquele sorriso que era cada vez mais frequente e cada vez mais aberto, e se sentou na cadeira ao lado dele. Pai? Sim? Obrigada. Pelo que, filha? Ela olhou para ele com os olhos castanhos de Helena, e naqueles olhos havia algo que ele reconheceu porque também sentia. Amor. Não o amor condicionado e cauteloso das primeiras semanas. Amor de verdade, o tipo que dói quando aperta e alivia quando chega. O tipo que não se compra, não se negocia, não se herda. O tipo que se constrói, dia após dia, gesto após gesto, presença após presença. O tipo que ele quase perdeu para sempre e que agora, por alguma graça incompreensível do universo, estava ali, sentado ao lado dele numa cadeira de plástico, de pijama, com um caderno de desenhos e um rim que um dia foi dele. Por ter ficado, ela disse. Ele não conseguiu responder. Passou o braço ao redor dos ombros da filha e a puxou para perto. E ela encostou a cabeça no peito dele e ficaram ali, pai e filha, na varanda da Rua das Acácias, sob um céu de dezembro cheio de estrelas, ouvindo os grilos e o som distante de uma televisão na casa do vizinho. E o mundo era imenso e complicado e cheio de dor, mas naquele pedaço minúsculo dele, naquela varanda, naquela cadeira, naquele abraço, tudo estava finalmente onde deveria estar. Helena apareceu na porta da varanda com 3 canecas de chá. Parou ao ver a cena. O marido e a filha abraçados, o caderno de desenhos aberto no colo, e ficou ali por um instante, equilibrando as canecas e sentindo no peito algo que ela achava que nunca mais sentiria: plenitude. Não a plenitude perfeita e irreal dos contos de fada, a plenitude imperfeita e possível da vida real. A plenitude de quem perdeu muito e recuperou algo, não tudo, algo. E aprendeu que algo, quando é verdadeiro, é mais do que suficiente. Ela se aproximou, entregou as canecas e sentou-se na terceira cadeira. Beatriz se ajeitou entre os dois, como uma âncora que mantém 2 barcos juntos na mesma baía. O chá fumegava. As estrelas brilhavam. As rosas do jardim, invisíveis no escuro, perfumavam o ar com uma doçura discreta. Ninguém disse nada. E no silêncio daquela varanda, naquela noite comum de dezembro, naquela casa simples de uma rua simples de uma cidade comum, algo extraordinário estava acontecendo. Embora nenhum dos 3 soubesse nomeá-lo, era o som de uma família se reconstruindo. Não como era antes. Isso seria impossível e nem desejável, porque o que era antes era frágil demais para durar. Mas como algo novo, algo que conhecia a dor e escolhia, mesmo assim, a presença. Algo que conhecia o abandono e escolhia, mesmo assim, a permanência. Algo que conhecia a traição e escolhia, mesmo assim, a tentativa. E talvez fosse isso, no fim. Talvez a vida não fosse sobre evitar a dor, mas sobre o que se faz depois dela. Talvez o amor não fosse sobre nunca falhar, mas sobre voltar depois de falhar. Talvez a família não fosse sobre perfeição, mas sobre escolha. A escolha diária, repetida, cansativa e bonita de ficar, de estar, de ser. Ricardo olhou para Helena por cima da cabeça de Beatriz. Helena olhou para ele. E naquele olhar cruzado, naquela varanda com goteiras, havia algo que 7 anos de ausência não conseguiram matar e que a presença, devagar e com paciência, estava trazendo de volta à vida. Não era o final, era o começo.